Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui a gente resolveu fazer sem muito roteiro, né? Na verdade é um vídeo diferente, a gente não vai trazer agora muitas questões sobre o que a gente está fazendo, né? Sobre a nossa imigração, e nem é um vídeo muito informativo. É um vídeo mais sobre os esclarecimentos. A gente vem acompanhando muitos canais que estão sofrendo aí, né? Sempre sofre muitos haters, muita gente fazendo comentários negativos, e com a gente não seria diferente, né? Não importa se a gente é famoso, se a gente não é, se é conhecido ou que não é, sempre tem aquelas pessoas que vêm, né, procuram o nosso conteúdo a fim realmente já de vir espezinhar, de vir falar alguma coisa negativa. Então, assim, eu achei importante, não só para nós, mas a título geral de informação, a gente fazer alguns esclarecimentos aqui, tá? Primeira coisa que eu queria dizer e deixar muito claro para todo mundo que acompanha a gente ou para quem vai chegar aqui: nós não estamos, nem nunca estivemos ilegais em Portugal, tá? Porque a gente recebe às vezes muito comentário negativo falando que o brasileiro arruma jeitinho, que faz, né, que burla, que arruma jeito de dar golpe, que entra ilegal no país, que se faz e não sei o que para se aproveitar. Então, assim, eu não julgo a situação de ninguém, como as pessoas fazem ou deixam de fazer as coisas nas suas vidas. Mas a nossa família, nós nunca chegamos em Portugal ilegais e nem estamos indo agora ilegais para lá. Muito importante deixar isso muito claro para nós, porque o nosso processo, e a gente tem muito orgulho disso, foi muito trabalhoso, foi muito dispendioso, não foi da noite para o dia, e eu tenho direito a tudo que nós conseguimos, que a nossa família conquistou, é uma questão de direito nosso. Nós temos a dupla cidadania, eu sou neta e filha de portugueses, então eu tenho todo o direito de ter a minha documentação e de passar isso para a minha família. Então, desde a primeira vez que a gente foi, dentro do nosso planejamento, já estava incluso todo o processo burocrático que se necessita para fazer toda a busca por esses documentos. Então, quando nós fomos a primeira vez, em 2023, para Portugal, nós já fomos com toda a documentação correta. E dessa vez, assim como da primeira, continua tudo correto, continua tudo certo, nós nunca estivemos ilegais lá, nós nunca tivemos intenção de fazer nenhum tipo de golpe, nenhuma ilegalidade, nada disso, tá? Nós nunca tivemos essa intenção e não fazemos. É, acho que nem vai muito além do que a gente, até o que a gente veio falar aqui, vai muito além da questão até nossa particular de documentação, se estamos legais ou não. Eu acho, por tudo que a gente vê e acompanha, inclusive até num outro vídeo anterior da nossa primeira passagem de Portugal, a gente também recebeu hater. Eu acho que todo mundo que vem aqui para gravar alguma coisa recebe hater, mas são comentários negativos gratuitos, sabe? Voltem, ninguém quer vocês aqui, tipo, falando como se fosse o país inteiro que não quer aceitasse brasileiros. Aí, independente de se dá sua legalidade ou não. E assim, cara, a gente é do Brasil, é um país onde aceita diversas nacionalidades, né? Na questão não é nem só a imigração, mas é um país miscigenado que foi criado na miscigenação. E que a gente passa, a gente já desde sempre a gente já convive com isso, então, assim, e quando vem esses comentários negativos é chato. A gente não que a gente se importe, que isso vai mudar nossos planos. Mas é chato entender como um todo, né? Assim, como a Má já disse, a gente vai com a documentação que a gente custou a tirar, a gente batalhou por isso, mas a gente fica imaginando que vários outros brasileiros passam lá, né? Então, se existem essas pessoas que se escondem na internet com esses comentários, lá, né, se pegam umas pessoas assim pessoalmente, seja no seu trabalho, seja passando na rua. Um exemplo que teve recentemente é o português que pediu a cabeça dos brasileiros e pagaria 500 euros. Acho. Hoje eu li uma notícia que ele foi preso. Então, assim, existe muita negatividade nisso, né? E aí eu espero que não... eu espero não, eu sei que nem todos os portugueses pensam dessa forma. Até porque eu levanto duas questões muito importantes. Primeiro, essa meia dúzia de pessoas que às vezes entram no meu canal, no seu canal, ou no canal de quem, não estou nem falando só dos brasileiros, mas imigrantes em geral, de qualquer nacionalidade. Essa meia dúzia de pessoas que vêm falar abobrinha no canal dos outros, nas postagens das pessoas, não representam a maioria delas, não representa a maioria do país que está recebendo a gente.
E outra coisa, não é porque você é nativo de um país e você às vezes não concorda com a imigração, você não pode generalizar todo um povo, toda uma raça inteira de pessoas, ou nem tô, novamente, não estou fechando isso para a questão dos brasileiros. Mas você não pode discriminar as pessoas, os países precisam da imigração. O imigrante não vai embora para outro lugar porque ele gosta de deixar o seu país, porque ele não gosta, porque ele menospreza, porque ele mediocriza o seu país. Não, a gente vai em busca de coisas melhores. E para os países para onde a gente não vai para viver às custas de ninguém, igual nós escutamos aqui comentários. Ai, vocês vêm roubar nossos empregos, vocês vêm roubar a nossa comida, a comida dos nossos filhos. Nós vamos para trabalhar, a gente não vai para pedir favor para ninguém ou para depender de nada ou de ninguém. Nós vamos, e a nossa mão de obra é muito valiosa, porque a gente muitas vezes vai trabalhar onde os próprios nativos não querem trabalhar. E esses mesmos nativos que reclamam, que brigam, que são preconceituosos com imigrantes, são os primeiros a formar os seus filhos e mandar eles para fora também. Porque eu escutei muito disso no tempo que a gente viveu lá. Os portugueses, né, no caso, porque a gente está imigrando para Portugal, mas os jovens portugueses terminam as escolas e vão para fora buscar melhores condições. Isso significa que eles não amem Portugal, que eles não tenham orgulho de Portugal? Não, significa que eles estão buscando condições melhores dentro das suas possibilidades, né? E a gente também está falando isso pela segunda questão que eu acho muito importante, que é o que vem acontecendo muito, igual ele levantou um caso de uma notícia. Mas existem muitas notícias a respeito de bullying, a respeito de xenofobia, sabe? E essas coisas não são meras opiniões, isso é crime, sabe? Crianças muitas vezes sendo discriminadas, sendo atacadas gratuitamente nas escolas, pelo simples fato de não terem nascido naquele território. Como assim? Que tipo de valores é esses que as pessoas que batem tanto no peito para defender a sua nacionalidade, para defender a gente não precisa de vocês estão estragando o nosso país? São vocês que estão ensinando os filhos de vocês a atacarem outros seres humanos porque não são dali? Que tipo de educação é esse? Que tipo de honra é essa que vocês querem defender? Enfim, sabe, a gente está falando isso de um lugar de pessoas que vivem essa situação na pele, que estão passando por isso, que têm conhecidos e outras pessoas que passam por isso também, tá? Existe gente boa e gente ruim em qualquer lugar do mundo. Existem pessoas honestas e pessoas desonestas dentro e fora do seu país, seja aqui, seja em Portugal, seja em qualquer outro lugar. E todos os lugares estão passíveis de acontecer coisas boas e coisas ruins envolvendo quem quer que seja, de fora ou de dentro. Sabe, a gente, por exemplo, quem acompanha aqui o nosso canal sabe, já deve ter visto aí, que nós voltamos para cá, para o Brasil, da primeira vez, porque a gente ficou completamente desestruturado, porque nós tomamos um golpe em Portugal. Quem nos aplicou o golpe foi um português. Agora, por causa disso, eu vou discriminar o país e dizer que todo português não presta, que eu não quero contato com nenhum português? Não, porque eu conheci muito mais gente boa lá do que gente ruim. E assim acontece aqui no nosso país e acontece fora em qualquer outro lugar. O Brasil, como o Xande estava falando, não é só a questão da gente receber muitos imigrantes, receber gente de muito, porque o Brasil é muito grande, né? Recebe gente de todo canto do mundo. Mas a gente é uma cultura formada na miscigenação. A gente é formado na miscigenação. Porque se a gente for considerar as primeiras pessoas que saíram, né, agora considerando a nossa imigração para Portugal, se a gente fosse considerar quem foi que saiu primeiro da sua terra para vir para outra, então eles saíram de lá primeiro para vir para cá, né? Eles vieram para cá. Nós somos filhos, netos, bisnetos de portugueses porque são os nossos colonizadores, foram eles que saíram de lá primeiro para vir para cá, né? E a gente não está falando aqui bem ou mal, a gente está falando do que é conteúdo histórico, isso aí é a história dos países, entendeu? E vieram para cá para quê? Para buscar riquezas, para expandir seus territórios, para fazer suas coisas. Então, como assim? Agora somos nós que somos os culpados por estarmos indo para fora? O Brasil é formado, a nossa cultura é formada em parte da nossa cultura dos nativos indígenas, em parte da cultura europeia trazida pelos portugueses, dos africanos e de gente de tantos outros lugares. Então, pra gente, assim, pelo menos pra mim, né, que toda forma de preconceito é abominável, né? Mas você discriminar pessoas que vêm de fora, sendo que eu não conheço nenhum país que viva só com os seus nativos, né? Isso, em 2025, é muito ridículo. Você atacar as pessoas, atacar famílias, atacar crianças, simplesmente porque não nasceram no mesmo lugar que você. A gente também estava considerando aqui, né, para não ficar, a gente está só falando da nossa opinião, a gente fez até uma rápida pesquisa aqui. Nós temos muitos imigrantes portugueses aqui no Brasil também. A gente mesmo conhece várias pessoas aqui que vieram de Portugal e eu nunca vi ninguém que tenha sido assim
amplamente discriminado ou atacado por conta disso. É claro que deve existir, sim, como existe em qualquer outro lugar, igual a gente está falando. Mas, e também levam muito em consideração a questão do estereótipo. Vocês estereotipam o português como um povo burro, como isso, como aquilo. E vocês acham que o brasileiro também não é estereotipado em outros lugares do mundo? Ou que diversas e incontáveis raças, etnias e aí nacionalidades, todas elas levam seus estigmas. Ninguém está ileso. Só essa atitude, né, de alguns portugueses, geralmente esses haters que se escondem, né, nos perfis aí de internet, já mostram o contrário também. Eles falam que a gente estereotipam os portugueses, mas eles também agindo dessa forma, falam que o brasileiro vem aqui para usar nosso sistema, nem sempre só isso, né? Mas sistema de saúde, pegar, sei lá, algum trabalho, alguma coisa do tipo. Então isso é um estereótipo do brasileiro na imigração para Portugal. Então, né, a vivência que a gente tem, a gente conheceu algumas pessoas lá, a gente sabe que tem muita família que sai de Portugal, vai para outros lugares ali da Europa, Suíça, Bélgica. Então tem muitos portugueses que vão para fora. Isso e na verdade é só a emigração das pessoas do Brasil para Portugal só acontece porque abre essas brechas de oportunidades em Portugal para nós do Brasil. Então, assim, os portugueses saem, vão tentar algo melhor em outros países, e aí a gente que já tem, que precisa de novas oportunidades, umas condições melhores, qualidade de vida, a gente procura o país irmão, né? O Portugal, nosso país irmão, que a gente vai lá e a gente tem mais possibilidades de começar uma nova vida. Não tem a barreira da língua. Exato. E eu acho que é uma escada. Então, só existe essas oportunidades em Portugal para qualquer, não só brasileiros, mas qualquer tipo de nacionalidade, porque se abre essa brecha também dos portugueses saírem e irem para outros países tentarem alguma coisa. Então, qual que é o erro do brasileiro? Teve uma resposta de uma pessoa que falava que mas a gente pode sair dos nossos países porque nós somos União Europeia e aí podemos circular tranquilos e livres e a gente pode, porque isso e aquilo, tanto o alemão pode vir para Portugal, quanto a gente pode ir para a Alemanha, isso não tem problema, e vocês da América do Sul, etc, etc, etc. Então, assim, não tem uma lógica de raciocínio, entendeu? Porque o imigrante, gente, tendo a nacionalidade, sendo da União Europeia, ou eu que tenho o passaporte, isso não muda o fato de que você continua sendo um imigrante, você continua sendo visto daquela forma. Na prática da sua vivência, nada muda. As dificuldades que eu tive que passar, que nossa família enfrentou, as coisas que a gente teve que resolver, as situações pelas quais a gente sofreu muitas coisas, isso não mudou porque a gente tinha um passaporte vinho ou um passaporte azul, nada disso mudou. Então, eu não entendo como é que as pessoas, porque faz parte da União Europeia, como, né, essas pessoas que vieram nos atacar recentemente disseram. Tem muitas aqui, está em terceiro lugar no ranking de maior quantidade de imigrantes portugueses, o Reino Unido. O Reino Unido, hoje em dia, não faz mais parte da União Europeia, mas as pessoas continuam indo para cá. O Brasil, aqui nesse ranking, está em sétimo lugar que mais recebe os portugueses no mundo, sendo o que mais recebe fora da União Europeia. Tirando países europeus, o Brasil é para onde mais vem os portugueses. Então, assim, qual é a diferença que se faz aí? Vocês gostariam, vocês que são nativos, seja de Portugal, seja da Espanha, seja da França, seja de onde quer que for, vocês gostariam que os filhos de vocês, as famílias de vocês, filhos ou noras, genros, netos, fossem para fora e sofressem porque não são nativos daquele lugar, eles não têm o direito de buscar uma vida melhor, de pesquisar, de buscar um lugar que eles se sintam mais acolhidos, mais confortáveis e terem a chance de fazer as suas vidas ali? Vocês gostariam? Já pararam para pensar se fosse do outro lado? Enquanto é muito fácil você atacar pelo lado de cá, né, das pessoas que estão vindo porque estão fazendo isso e aquilo para você e a sua família e os seus conterrâneos. Mas e vocês? Quando é o lado de vocês que vai para fora, vocês iam achar legal? Vocês iam achar que eles têm razão de atacar as pessoas? Uhum. Enfim, gente, já quero inclusive pedir desculpa porque eu me altero com essa situação, eu fico muito brava, fico muito indignada, na verdade, com isso, não só com a gente. Isso vai mudar os nossos planos?
Não, para vocês que estão assistindo aqui e vêm aqui só para atacar, não vai mudar nada, nós vamos embora do mesmo jeito e nós vamos vencer e ser muito felizes, assim como todos os outros que saem das suas terras e vão buscar isso fora, com honestidade, com trabalho, com dignidade, vai dar tudo certo, isso não vai mudar. Vai ter gente para atacar, para qualquer coisa. Se a gente continuar aqui, também vai ter gente aqui que ataca, né? Então, eu queria pedir desculpa por estar um pouco alterada com relação a isso, que realmente é uma coisa muito triste e é muito cruel, né, de se fazer, de se viver isso no geral, né, não só, eu não estou falando só pelo nosso lado, porque graças a Deus nós somos privilegiados de termos condições de fazer as coisas do jeito que a gente planejou fazer, mas tem muita gente que sofre muito mais, né, em busca às vezes de uma resolução maior para a sua vida e aí acabam tendo que se deparar ainda com essas situações. Então é isso aí, pessoal. A gente pede desculpa mais uma vez aí pelo assunto, né? Na verdade, a gente quer aqui gravar um vídeo falando dos nossos planos, contar mais a nossa rotina. A gente está tentando aí enganjar o nosso canal, né? A gente sabe que isso tem que perseverar, a gente tem que seguir gravando, mostrando para vocês. Tá tudo em andamento ainda, né? Como o último vídeo a gente falou, a gente está fazendo as negociações da casa, a gente teve algumas notícias boas com relação à venda das coisas aqui da nossa casa, então a gente já fica um pouco mais tranquilo com relação a isso. Como a Márcia fala, tá muito, como é que tu fala? Tá muito perto para algumas coisas, mas ainda não perto o suficiente para resolver outras. Então, mas... Aliás, hoje, ó, dia 9 de setembro. Hoje estão faltando exatamente 2 meses para nossa viagem. 2 meses. Então, assim, a ansiedade só aumenta, mas com algumas coisas que a gente vai, vamos colocar aqui, resolvendo, a gente vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas, de fato, nada do que aconteça com os comentários negativos vai fazer a gente mudar de ideia, porque essa não é uma opção, né? Então é isso. Acompanhem a gente aí nessa trajetória, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam bastante. Assim, quando a gente tiver essas coisas que ele disse que a gente está em andamento, assim que a gente tiver um posicionamento mais concreto sobre essas resoluções, a gente vem passar aqui para vocês também, para dar seguimento nos vlogs, né, que a gente gostou. Eu acho que foi um formato legal de fazer e acho que o pessoal também gostou, então a gente vai ver se a gente consegue seguir aí seguir assim, né, fazendo assim. Então é isso. Beijo, até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.